Fala galera, bem-vindo ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai, e hoje nós vamos dar continuidade a mais um vídeo falando sobre o tópico inferioridade. Para quem não sabe, eu desenvolvi um estudo que se chama Raiz de Rejeição, onde eu vou estar falando sobre a origem dos seus traumas, os gatilhos que traz na vida adulta, por que você se comporta assim hoje, tratar da sua criança interior. Mas antes de tudo, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, vai lá e assiste os primeiros, porque senão não vai fazer sentido para você. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Compartilhe, deixa Deus te usar hoje, compartilhe com todos os seus contatos, com todos os seus amigos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, deixa de enrolação, vamos orar. Vamos chamar alguém importante para essa conversa. Pai, entramos na Tua presença nesse dia para Te agradecer pela Tua bondade e fidelidade. Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso professor. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que restaura. Não importa o que passamos ou sofremos no passado, o Senhor é o Deus, Pai, que pode nos restaurar, nos resgatar, Pai, de dentro para fora. Por isso, te pedimos que o Senhor sinta aqui conosco, que o Senhor tenha liberdade de nos ensinar e nos curar nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém? O complexo de inferioridade é um sentimento profundo e contínuo de que os outros são intrinsecamente, ou seja, o que significa essa palavra? Que faz parte da essência, natureza ou caráter, né? Melhores, mais bonitos, inteligentes ou capazes do que a própria pessoa. Diferente de um sentimento ocasional de inferioridade, ocasional, que você sente de vez em quando em áreas específicas. O complexo é uma condição patológica que oprime o indivíduo e o impede de buscar um desenvolvimento saudável. Frequentemente, está ligado a uma baixa autoestima e a autodesvalorização. Então, o que é auto? É por si só, por si mesmo. Autodesvalorização, ou seja, quando você enxerga mais valor no outro do que em você. Quando você enxerga qualidade no outro, mas não enxerga a sua. Você é capaz de ver as qualidades, os pontos fortes do outro, mas você não vê os seus. Por quê? Você se sente inferior, você se sente nada. E eu quero citar uma passagem aqui que está lá em Números 13:33. Deixa eu só te contextualizar. Ali Moisés manda, né, os espias mapear a Nova Canaã, né, fazer o reconhecimento da terra. E 10 deles voltam com um relatório terrível, se de menosprezando, sabe? Moisés, não tem como, eles são muito grandes, são mais fortes, eles são invencíveis. E nós, diante deles, somos como gafanhotos. Nós nos enxergamos assim e eles também nos enxergam assim, né? Dizendo com as minhas palavras, mas é isso que a passagem diz. Eu me vejo como gafanhoto, eles vão me massacrar. Eu me vejo assim e eles também me veem assim. Mas quem disse que eles viam o povo de Deus assim? Quando você tem uma mentalidade inferiorizada, como de um escravo sem valor, você acha que todo mundo te vê como você se vê. Não necessariamente. Às vezes é mais fácil uma pessoa de fora enxergar suas qualidades e você mesmo não enxerga. Apenas 2 deles creram, porque sabiam quem estava com eles, Josué e Caleb. Não, subamos animosamente e vamos possuir a terra. Só que percebe que muito antes deles lutarem, eles já disseram na mente, nós vamos perder, não tem nem chance, eu não vou tentar, eu não vou adiante porque nós vamos ser massacrados. E não só isso, gente, eles assustaram todo o arraial, todo o povo, ficaram atemorizados, murmurando, querendo voltar para o Egito. Ou seja, a péssima opinião negativa sobre eles mesmos, eles foram ainda semeando, sabe? Compartilhando essa coisa terrível. E Deus estava com eles, não importa se era fraco, se era menor, se estava em grande quantidade ou não, Deus estava com eles. Só que eles se viam como escravos, como incapazes. Isso na psicologia se chama crença limitante. Ou seja,
Você não acredita que é bom o suficiente. Isso é inferioridade. Então eu não vou nem tentar. Eu já falei sobre isso aqui. Eu não vou nem fazer. Eu não consigo. Eu não vou fazer essa prova. Eu não sou capaz. Ah, eu não vou tirar minha habilitação. Ah, eu fico muito nervosa. Eu não vou conseguir passar. Quem disse que você não iria conseguir? Então, a gente tem, muitas das vezes, pelo complexo de inferioridade, se de menosprezar, sabe? Não acreditar no nosso potencial. Tem gente que compara tudo, compara desde a aparência física ao nível de inteligência, aos bens materiais, o que tem, o que não tem. Cara, e nós somos seres únicos. A comparação, ela é burra. Essa é a palavra, burra. Porque a gente sempre compara o nosso pior com o melhor do outro. Só que o outro também tem seus defeitos, o outro também tem seus pontos fracos. E eu também tenho meus pontos fortes. A comparação, ela é destrutiva. Ela nos faz parar, paralisar. Ela faz que a gente não enxerga valor em nós mesmos. Percebe aqui que eles não queriam lutar. Eles ficaram apavorados, batendo cabeça com cabeça e pior, foram disseminando para outras pessoas. Não tem como. Não vamos vencer, não vamos conseguir. Só que eles estavam se esquecendo que Deus estava com eles. Aquele que é invencível, que nunca perdeu uma batalha, estava com eles. Só que eles se viram como gafanhotos, o povo de Deus. E quantas das vezes a gente se vê assim? Ah, igual o Gideão, eu sou o menor da minha casa, o menor do meu clã, eu não sou melhor do que os meus pais. Quem te disse isso? A inferioridade, ela é destrutiva, eu volto a dizer. Ó, como eu acabei de falar aqui sobre a comparação. Comparação constante. A pessoa tende a se comparar desfavoravelmente aos outros, focando nos pontos fortes alheios e nos próprios defeitos. Ou seja, quando a gente se compara, a gente pega o ponto forte do outro e o nosso ponto fraco. É injusto. A comparação ela é injusta, sendo que somos seres únicos, singulares para Deus. Então a comparação é uma arma que o inferno usa contra a tua vida para te diminuir. O seu maior título é ser filho de Deus. Você já chegou no topo. Você é incomparável, você é admirável. Salmo 139 nos diz isso, que o Senhor nos fez de uma forma assombrosamente admirável. Você é incomparável. Não tem como eu me comparar com a outra pessoa. Eu tenho qualidades que aquela pessoa não tem e ela tem qualidades que eu não tenho. E tá tudo bem, porque no corpo de Cristo a gente se completa. Essa é a beleza de tudo. Baixa autoestima e insegurança. Sentimento constante de ser indigno ou incapaz. A inferioridade, ela faz isso. Ela vem trazendo seus amigos, né? Como a palavra diz, um abismo chama o outro abismo. A baixa autoestima, a insegurança e o complexo de inferioridade traz esse sentimento constante de ser indigno. Gente, trazendo para minha própria vida, eu já falei isso aqui, eu não me sentia digna nem de receber um presente. Quando eu ganhava um presente, eu achava que eu tinha que retribuir. Até um dia que a pessoa falou assim, Priscila, não é amigo oculto não, eu tô te dando um presente, você não precisa me dar nada em troca. Porque lá dentro, por conta da raiz de rejeição, como eu já falei nos vídeos anteriores, por a gente ter sido muito rejeitados, talvez na infância, ou na adolescência, ou até mesmo na fase adulta, a gente fica tão traumatizada porque, como eu já disse, se foi rejeitado é porque não tem valor. Eu dei o exemplo aqui do copo descartável quando está usado. Ninguém pode mais utilizar. Ele tem que ser descartado. Quando uma pessoa ela é rejeitada, ela se sente assim. Ela tem que ser descartada. Ela não serve para mais nada. E se sente assim, indigno. Um sentimento de incapacidade, de se sentir indigno mesmo, sabe? Eu não sou merecedor. Sendo que Jesus morreu por você e te fez merecedor. Te deu tudo, sem pedir nada em troca. Necessidade de agradar. Cara, isso aqui é muito sério. Busca constante pelo reconhecimento e aprovação externa, sacrificando as próprias vontades. Como eu fazia isso?
necessidade de agradar. Sabe por que a gente quer tanto agradar? Porque a gente quer ser aceita. A gente quer ser amada, né? Não é assim? A gente quer ser priorizada, a gente quer ser vista, a gente quer ser ouvida, a gente quer ser importante para o outro. Aí a gente acaba caindo nessa armadilha. Necessidade de agradar, busca constante pelo reconhecimento e a aprovação externa. Fulano, tá bom? Quando eu tô gravando aqui e a pessoa que me acompanha fala, fulano, tá bom? Ficou legal? O que você acha? E muitas das vezes o próprio Deus já me corrigiu, sabe? Deu colocar muita expectativa, tem que estar 100%. Não precisa estar 100%, porque Deus é simples e com treino Ele vai nos aperfeiçoando. Eu vou falar um testemunho meu. Esses dias eu fui num podcast e tinha uma água assim no cenário, né? E eu peguei a água para beber. Primeiro que não era nem para beber, em primeiro lugar. Eu não só bebi a água, como eu me molhei. Eu me molhei inteira. E eu fiquei me sentindo assim, eu fui afundando na cadeira, o sentimento de inferioridade. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é pra mim. Olha o que eu fiz. Que desastre. E eu fechei o blazer, meio que me desconcentrei no assunto. Eu falei, Jesus, me ajuda. E fiquei com uma raiva de mim ali na hora, sabe? E fechei o blazer. Com a graça de Deus eu consegui dar continuidade com a ajuda do Espírito Santo ali o assunto. Não teve que parar a gravação. Mas eu saí dali tão chateada comigo, com tanta raiva. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, você precisa se lembrar do que você mesmo ensina. Você errou porque você não é perfeita. E eu uso os seus erros para mostrar para as pessoas que tá tudo bem errar. E o erro, ele é benéfico, porque ele nos ensina a aprender da forma certa e não errar de novo. O erro também existe na nossa vida para a gente não se orgulhar. Perfeito é só o Pai. É só Jesus que é perfeito. E eu fiquei assim, mas meu Deus, o Espírito Santo começou a trazer na minha memória. Você que ensina nos seus vídeos, quando a pessoa errar, você tem que se acolher, a autocompaixão, você tem que se perdoar, você tem que se amar. Não é isso que você ensina? Porque se fosse com uma amiga, você ia acolher. Amiga, tá tudo bem, acontece, você tava com sede, você tava nervosa. Então por que você não tá fazendo isso com você mesma? Eu fiquei tão sem graça diante de Deus e falei assim, realmente, eu vou testemunhar sobre isso. Porque a gente vai errar e tá tudo bem errar. Eu fiquei me sentindo muito mal. Falei, caraca, que vergonha, cara. Aí veio o sentimento de inferioridade. Poxa, não era pra eu estar aqui. Ninguém se molhou, só eu. Só que eu não sou todo mundo. Eu sou a Priscila. E eu errei. E ali no podcast eu falei muitas coisas boas que o Senhor me usou. Por que eu ia ficar só com o meu erro? Por que eu ia ficar? Por que eu decidi ficar só com o lado negativo? Eu sou uma bênção. É isso que você precisa entender. Você é uma bênção. Só que não vai te livrar de errar, de tropeçar. E teve uma hora também que a gente teve que parar a gravação porque eu me perdi no raciocínio. Me deu um branco. Eu falei, fulana, vamos parar porque me deu um branco. Fiquei, caramba, mas eu treinei, estudei. Tá normal ter um branco. Eu sou um ser humano. Tu vai fazer uma prova e dar um branco? Tu puxa na mente. Se você estudou, tu vai puxar na mente. Entende? Tá tudo bem. E quem tava lá apresentando o podcast também errou. A gente teve que refazer. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque a palavra diz que nós temos esse tesouro num vaso de barro. Porque a honra pertence ao Senhor. E Deus, ele não desperdiça nada. Ele usa os nossos próprios erros para nos ensinar que dependemos totalmente dele e para ensinar outras pessoas que tá tudo bem errar. Você não precisa se sentir inferior porque você errou. Eu me senti, só que o Espírito Santo me corrigiu. Na mesma hora que eu saí dali, Deus falou comigo. Eu falei, não, Priscila, fiz uma reunião comigo mesma, tá tudo bem. Você falou muitas coisas boas que vai edificar outras vidas. Não se concentra só no teu erro. Entende? Sensibilidade excessiva a críticas. Gente, deixa eu só falar mais um pouquinho sobre a necessidade de agradar, porque muita gente faz isso. Muita gente tem a necessidade de agradar porque quer ser aceita. Só que você já foi aceito por Deus. Você não precisa ser aceito por mais ninguém.
Ele não só te aceitou, ele te glorificou, ele te chamou, ele te predestinou. Romanos 8 nos diz isso. Então você não precisa buscar aprovação externa. No meu caso, eu não recebi essa afirmação, essa aprovação dentro de casa. Então na minha fase adulta, tudo eu perguntava: fulano, minha barriga tá muito grande nessa roupa? Fulano, eu falei direitinho? Ai, teve muito erro de português? E meu cabelo tá legal? Fulano, e isso aqui, você acha que eu vou dar conta? Não, o outro não sabe tanto sobre você. Deus sabe. Então você tem que parar de buscar a aprovação externa. Você tem que parar de agradar pessoas para ser aceita. Muitas das vezes eu tinha uma opinião, a pessoa vinha, falava dela, a pessoa errada, e eu concordava. Porque eu não queria desagradar, porque eu queria ser aceita, eu queria ser amada, eu já estava cansada de ser rejeitada, então eu me humilhava. Só que a palavra diz que nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Você tem a sua opinião é essa, independente se o outro vai aceitar ou não. Nós, seres humanos, nós somos egoístas, essa que é a verdade. A gente vê só o nosso lado, a gente é tendencioso à nossa natureza caída. Só que você tem que ser firme na tua posição. Como Jesus falava, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, não é a sua. Ai, Jesus, fica mais um pouco. Não, tem que ir para outra margem do rio, porque lá também estão precisando de mim. Tchau. Jesus sabia de onde ele veio, para onde ele ia e o que ele tinha que realizar. Isso é um dos princípios que você tem que colocar na sua vida, identidade. A sua identidade vem de Cristo, vem da palavra. Fora isso, não é você, não é sobre você. Então, para com essa necessidade de buscar a aprovação externa. Vamos voltar lá na infância. Ah, mas eu não recebi dentro de casa uma palavra de apoio. Ah, Priscila, você é inteligente sim, você vai passar nessa prova sim, você vai conseguir. De fato, eu não recebi isso. Eu não tive mãe, eu não tive pai, eu não tive ninguém. Eu cresci sozinha. Então, eu não tive nada disso. Há pessoas, talvez você que está me assistindo, pelo contrário, né? Os pais depreciavam por já estar ferido. Você não vai conseguir. Nem faz essa prova, é muito difícil, não é para você. Eu lembro que uma vez minha mãe queria que eu aprendesse violino. E meu irmão mais velho falou assim: mãe, ela não vai conseguir, é muito difícil. E eu meio que retraí, caraca, é muito difícil. Mas se ali eu soubesse que eu sou uma benção e que em Deus eu posso tudo, porque Ele é minha força, eu teria dito: eu consigo sim. Você consegue tocar violão, bateria, por que eu não vou conseguir? Eu consigo sim. Entende? Então, o primeiro passo é você acreditar em si mesmo. Para de querer agradar pessoas, porque isso é uma fonte que se esgota. Você pode fazer de tudo. No único momento que você dizer não ou desagradar, acabou. Você não serve mais. Só que Deus, ele não é assim. Ele te ama pelo que você é. Ele escolheu te amar. Ele sabia o que estava levando quando ele te comprou. Entende? Então é mais do que suficiente. Teve um dia, uns 2 dias atrás, eu estava pensando uma coisa. Ah, eu tô em último lugar no coração da fulana. Olha, eu indo pro banheiro, no meu trabalho, o Espírito Santo falou assim, ó: por que você tá se pontuando no coração de fulana, se colocando em último, se você é a primeira no meu coração? Por que você tá se rebaixando assim, se você é minha filha? Menina, eu chorei dentro da cabine. Eu chorei, falei: Deus, me perdoa. Me perdoa, esse lugar não é pra mim. Porque você tá no primeiro lugar no coração de Deus. Então para de querer agradar, se aceita. Você já foi aceita, amada, honrada. Vamos lá, vamos seguindo. Sensibilidade excessiva a críticas. Qualquer crítica, mesmo construtiva, é visto como uma validação das crenças negativas sobre si mesma. Olha que sério isso, gente. A pessoa que tem complexo de inferioridade, quando ela recebe uma crítica, mesmo que construtiva, ela não consegue enxergar assim. Ela acha que está inferiorizando ela acha que está diminuindo ela. E ela leva para o outro lado. Olha o que diz aqui, ó. É vista como uma avaliação das crenças negativas sobre si mesma. Olha, Priscila, poxa, ficou legal, mas você pode melhorar aqui, assim, você pode substituir essa palavra por essa aqui. Poxa, então não ficou legal. Ah, então não deu certo. Ah, não sirvo para isso mesmo. Ah, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Entendeu? A pessoa não consegue ver como uma crítica construtiva. Ela vê como algo negativo e paralisa. Ela não consegue ir adiante.
é vista como uma avaliação, uma validação das crenças negativas sobre si mesma. Ela acha assim, poxa, então não ficou bom. Ah, então não vou fazer mais não. Gente, eu gosto de falar aqui, quando eu vou gravar, eu erro pra caramba. A gente para, recomeça. É um treino, tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Quando Deus disse que o meu chamado era pregar, eu falei assim, então me ensina. Deus falou assim, ó, treino e empenho. Comecei a pregar no espelho, pra mim mesmo. Comecei a aprender como se monta um sermão. E é assim. Ele colocou o dom, o talento dentro de você, mas você precisa desenvolver. Ele falou pra mim, treino e empenho. Isolamento social e esquiva. A pessoa que ela tem complexo de inferioridade, um exemplo, encontrou alguém no mercado, né? Alguém que para ela é relevante. Ela finge que não vê. Vou fingir, não sei, uma vergonha, não sei, não vou cumprimentar, não vou falar com a pessoa. Ó, isolamento social e esquiva. Evita situações sociais, apresentações ou desafios por medo do julgamento alheio ou de falhar. Ou seja, outro exemplo, a gente vai apresentar um trabalho na faculdade. Fulano, faz você porque eu tô com medo de errar, de paralisar ou de não ficar bom e todo mundo tirar 0 por minha culpa, a gente no grupo, entende? Aí ela se isola, ela se esquiva, ela evita situações sociais ou desafios por medo do julgamento ou que as outras pessoas vão falar e medo de falhar. Entende? Você está entendendo como a inferioridade ela te paralisa? A inferioridade ela te impede de ver quem de fato você é. Ela faz você se paralisar, você não ir adiante. É como um príncipe vivendo como um escravo. Eu já falei aqui sobre Mefibosete, o neto de Saul, né? Ele ficou paraplégico porque quando Davi, né, vence a guerra, na verdade o pai dele, Jonatas, e Saul morre na guerra, a ama, né, que era babá na época, corre com ele cai, né, e fica paraplégico. Por conta disso ele se via como um cão morto. Só que ele era um príncipe, com sangue real na veia. Ele era um príncipe. Davi manda chamar ele e ele fala, ó rei, quem sou eu para o Senhor falar comigo, um cão morto? Mas ele era um príncipe. Então, muitas das vezes a inferioridade, ela te paralisa. Ela limita o teu olhar, os teus olhos e te impede de ver quem de fato você é. Você é uma bênção, você é capaz, você pode tudo. Você está entendendo que você pode tudo por meio de Cristo que te fortalece? Você pode tudo por meio dos dons e da habilidade que Ele colocou dentro de você. Existem dons e talentos que você tem que ninguém mais tem. Só que muitas das vezes você está, igual na parábola do talento, você está enterrando o seu talento porque você não acredita em você. Você deixa a inferioridade te parar. Você precisa entender que você é capaz sim e vai mesmo com medo. Eu já preguei aqui sobre o medo. O medo é um sentimento benéfico. Muitas das vezes o medo ele evita da gente errar. Mas o medo é para a gente também não se ensoberbecer, não achar que é melhor do que o outro. Abraça o medo e pula. Abraça o medo e pula do penhasco. Abraça o medo e pula do paraquedas. Agora não deixe ele te abraçar. Porque se ele te abraçar, você vai paralisar. Agora, quando você abraça o medo, na total dependência de Deus, você faz o que tem que fazer mesmo com medo. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo é fazer o que tem que ser feito mesmo com medo. Ou você acha que Davi não sentiu medo quando ele foi enfrentar Golias? Claro que ele teve medo. Ele foi encorajando a ele mesmo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Claro que ele estava com medo. Mas ele foi. Não deixe o medo te paralisar. O medo é só um sentimento. Perfeccionismo. Isso aqui também é bem sério. Uma tentativa de evitar críticas e falhas. Aí a pessoa vai nessa fonte que se esgota, que logo acaba. Não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita. Aí se cobra demais, é carrasco de si mesmo. E quando erra, só falta se bater. Eu errei, vou me punir, vou ajoelhar no milho, vou pagar a penitência. Cara, todo mundo erra. E a pessoa que ela tem
baixa autoestima, complexo de inferioridade, ela sempre quer ser perfeita. Porque se eu for perfeita, ninguém vai ter nada o que dizer de mim. Se eu for perfeita, eu não vou me sentir inferior a ninguém. Olha que sério. Uma tentativa de evitar críticas e falhas. Exigindo de si mesmo um nível de perfeição inatingível. Olha isso. Olha o que o perfeccionismo faz. Faz a gente exigir de nós mesmos um nível de perfeccionismo, de perfeição inatingível. Perfeita só Deus, como eu acabei de dizer. Entende? Foi isso que eu senti nesse podcast. Caramba, eu estudei, eu me empenhei, eu orei. Tinha que ser perfeito. Não tinha, não foi. Não tinha, não foi. Eu me molhei toda. Fiquei com vergonha, me sentindo uma tapada. Mas quando eu saí dali, o Espírito Santo me fez lembrar. Me fez lembrar. Ué, você prega nos seus vídeos que você tem que praticar autocompaixão, você tem que se amar, você tem que se acolher, você tem que se perdoar, você tem que entender que você não é perfeita. E tá tudo bem. Todo mundo erra. Não vai ser o primeiro nem o último. Amém? Você tem que passar a se ver assim. Isso é autoestima. Isso é começar a se amar, gostar de si mesmo. E quando você errar, porque vai errar, você já tem que ter um plano. Eu vou aprender com o meu erro para eu não fazer de novo. Existe uma situação na minha vida que eu ainda não venci. E um dia desse eu orando, falei sem graça, sabe? Diante de Deus, eu falei, ai Jesus, isso aqui eu ainda não consegui vencer. Eu fico até envergonhada. Aí Deus falou assim comigo, eu não sou seu pai quando você aprende rápido. Eu também sou seu pai quando você demora a aprender. Um pai, quando está ensinando o filho a andar de bicicleta, quando ele não aprende de primeira, ele não desiste, larga tudo e vai embora. Pelo contrário, ele incentiva o filho. Vamos, filho, vamos tentar, você vai conseguir. Deus é esse pai na arquibancada da vida. Você sabia que Deus tem fé em você? Ele acredita em você. Só que você precisa acreditar em si mesmo. Ele é aquele pai na arquibancada. Vai, minha filha, você vai conseguir sim, ó, tu tem meu sangue. Você é minha filha, você vai conseguir. Se esforça mais um pouco, corre mais um pouco. Ele é esse pai. Entende? E Deus, ele entende que nós não somos perfeitos. Tem coisas que a gente supera mais rápido, tem coisas que demoram mais um pouco. É o famoso processo. E Deus falou comigo, eu não sou só seu pai quando você aprende rápido. Eu não sou seu pai quando você acerta ou erra. Eu sou seu pai, independente dos seus erros ou acertos. Eu amo você. Eu quero você. Eu escolhi você. Nada nem ninguém pode mudar isso. Então, para de buscar nessa fonte que acaba. O perfeccionismo é ilusão. Ninguém é perfeito. Só que aí, a pessoa que é muito perfeccionista, quer fazer tudo certinho, ela se cobra demais, ela se bate, ela se unha, né? De uma forma assim, só dando um exemplo, não de verdade, né, gente? Pelo amor de Deus. E ela é carrasca de si mesma, ela não se perdoa, ela fica chateada com ela mesma, sofrendo. O diabo nem precisa te torturar, você se tortura sozinho. Ele fica sentado aprendendo contigo. Para com isso. Entenda que você não é perfeito e tá tudo bem. Você vai errar e vai aprender com o seu erro, vai se acolher, vai se perdoar e vai continuar andando. Comportamento vitimista ou arrogante. Olha isso. O que a baixa autoestima também pode fazer? A inferioridade. Algumas pessoas podem compensar a inferioridade com demonstrações de superioridade. Olha isso. Arrogância ou apontando defeito nos outros como mecanismo de defesa. Gente, eu vou ler de novo. Algumas pessoas podem compensar a inferioridade com demonstração de superioridade, ou seja, a pessoa que se sente muito inferior, ela tenta esconder, né? Mascarar isso com um ar de superioridade, entende? Então, quando você vê uma pessoa assim, muito arrogante, eu sou melhor, eu sou um semideus, eu sou maravilhosa, tudo em excesso, gente, não é normal. A baixa autoestima é péssima, mas a elevadíssima demais também é péssima. Entende? Não deixa de ser a baixa autoestima. Por quê? Está fora do nível, está fora do equilíbrio.
entende? Então aquela pessoa que se acha demais, maravilhosa, perfeita, e muitas das vezes que tem a necessidade de diminuir o outro, é porque se sente inferior lá dentro. Aí tenta mascarar, né? Aí tenta se defender desse sentimento, buscando ser maior do que o outro. Eu canto mais do que você, eu ganho mais do que você, eu sei falar melhor do que você, eu tenho mais dinheiro que você, a minha casa é melhor. Sabe quando a pessoa tem necessidade de estar esfregando na tua cara que de alguma forma ela está melhor do que você? Isso é inferioridade, sabia? Mascarada. Ela se sente tão inferior que ela tenta se defender e esconder essa inferioridade que ela sente, buscando ser melhor, com ar de superioridade, arrogância, ou apontando os defeitos do outro como mecanismo de defesa. Ai, fulano, por que você não fez assim, assim, assado? Ai, não gostei não. Mas se fosse ela, será que seria tão bom assim também? Entende? É um complexo de inferioridade mascarado. Então, os dois extremos são péssimos. A alta demais e a baixa demais. Entendeu? Falando de autoestima, nós temos que estar num equilíbrio, num nível. Eu não sou melhor e nem pior do que você. Eu sou o melhor de Deus. Nós somos o melhor de Deus. Essa é a verdade sobre você. O que a Bíblia diz é a sua identidade. Eu não sou melhor e nem pior. Eu sou o melhor de Deus. Assim como você também é o melhor de Deus. Entende? Procrastinação e autossabotagem. A crença na própria incapacidade pode levar à evitação de tarefas ou a comportamentos que garantam o fracasso, reforçando o sentimento de inferioridade. Deixa eu ler de novo. Procrastinação e autossabotagem. A crença, o que é crença? É aquilo que eu acredito, sendo mentira ou verdade. Se for verdade na minha mente, é o que eu acredito, mesmo sendo uma mentira, entendeu? A crença na própria incapacidade, ou seja, você acredita na sua própria incapacidade. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Tudo você olha com um olhar negativo sobre si mesma. A crença na própria incapacidade pode levar, olha só, à evitação de tarefas ou comportamentos. Ou seja, por você se sentir tão incapaz, você pode evitar tarefas ou até mesmo comportamentos que Deus espera de você, que garanta o seu fracasso, reforçando o sentimento de inferioridade. Ou seja, às vezes você pode deixar de fazer algo relevante, né, para alguém, ou não sei, eu falo muito aqui sobre estudo, né? Tá tendo uma seleção interna no trabalho. Eu não vou nem concorrer porque eu não vou conseguir. Sabe? Você mesmo se sabota, você mesmo se coloca para baixo, você mesmo se diminuiu, você se diminui. Gente, a sociedade já tenta nos diminuir, né? Existe, como eu falei aqui acima, a pessoa que se sente inferior, ela tenta mascarar com um ar de superioridade. Tem muita gente assim, ferido na sociedade, que já tenta te diminuir. E Satanás, ele usa a ferida das pessoas para atacar as suas feridas. Então, se o inferno já tenta te diminuir, a sociedade já tenta te diminuir, você também vai se diminuir? Será que Deus quer isso? Deus quer que você é um príncipe, uma princesa e se vê como um escravo? Será que Deus quer que você se vê como um cão morto, como um Mefibosete? Ou Ele quer que você vê como Ele te vê, como mais que vencedor, como um filho de Deus, como um príncipe que faz parte de um reino inabalável, como invencível, porque você é invencível em Deus. Você é capaz de resistir ao inferno inteiro. Entende? Aqueles espias, eles perderam a guerra sem antes de lutar. Eles perderam a guerra antes de lutar. Só por conta da sua mentalidade de escravo. Eu sou como um gafanhoto diante deles. Eles se esqueceram que Deus estava com eles. Nós vamos ser massacrados. Eu sou como um gafanhoto diante deles. Eles também veem a gente assim. Quem disse? Quem disse? Porque a fama
né, do povo de Israel ia crescendo, porque eles iam vencendo as batalhas. A galera tinha em mente que Deus abriu o Mar Vermelho, a galera tinha isso em mente, que eles vinham destruindo ali, veio destruindo Jericó, veio destruindo, sabe? Então eles tinham uma fama, o povo de Deus. Aquele povo não os viam assim, eles se viam assim como gafanhotos, como nada, como um escravo. Então que você não seja essa pessoa, comece a mudar a sua perspectiva, comece a mudar a sua maneira de se enxergar, de olhar para si mesmo. Entenda que você tem valor, você é valioso, você é valiosa para Deus. Às vezes a pessoa ela fica com aquela crença de incapacidade, não vou conseguir, aí nem tenta. Ou se faz, não dá o seu melhor, porque já acredita que não vai conseguir. Aí evita tarefas, ou comportamentos que garantam o seu fracasso, reforçando o sentimento de inferioridade. Aí a pessoa vai lá e se sabota. Aí pratica procrastinação. O que é a procrastinação? É deixar de cumprir com o meu dever. Entende? Às vezes você tem tudo ali, você tem Deus dentro de você. Você está vendo uma pessoa sofrendo, chorando. Ai, será que eu falo de Jesus para ela? Ah, não, tenho vergonha. Ai, não. Ai, sabe, a inferioridade, cara, te impede de fazer muitas coisas. Eu lembro na minha juventude, eu era mais jovem, eu tava dentro de um trem, tinha uma menina chorando. Cara, tem que falar com ela. Mas eu me sentindo com muita vergonha, eu falei assim, eu vou falar. Com medo dela me dar um fora, eu falei assim, você quer um abraço? Ela não falou nada, ela só me abraçou e chorou. E falou assim, eu acabei de receber a notícia que minha mãe morreu. Falei, meu Deus, eu conheço a tua dor, porque minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Ou seja, com propriedade eu pude consolar aquela pessoa. Agora se eu fico ali, não, vai que ela me dá um fora. A visão negativa, igual dos espias. Não, vai que ela me dá um fora, vai que não se mexe na minha vida. Entende? Aí você deixa de deixar até Deus te usar, de ser luz. Autossabotagem, procrastinação. O que causa o sentimento de inferioridade, gente? O sentimento de complexo de inferioridade é geralmente causado por uma combinação de fatores, incluindo experiências negativas na infância, como eu sempre vou lá, né, na infância, onde a gente sofreu raiz de rejeição, que vem trazendo os seus frutos, né, os gatilhos que você tem hoje na sua vida adulta e nem entende, nem sabe de onde vem, né? Você tem que ali reconhecer tua criança interior lá no passado. Não é viver do passado, é lá no passado entender o que aconteceu para aqui no presente Deus te moldar, te curar, te libertar e seguir vitoriosamente para o futuro. Entendeu? Ou seja, experiências negativas que a gente viveu na infância, né? Onde é gerado o complexo de inferioridade. Como críticas constantes, aqueles pais, né, que criticavam muito. Eu tirei 9 na prova de matemática. Filho, mas poderia ser um 10, né? Tu não trabalha, tu não tem boleto para pagar, né? A sua obrigação é tirar 10 em tudo. Aquele pai e mãe que exige demais, né? A perfeição, né? Porque eles também foram exigidos naturalmente, né? Aí exige demais, nunca tá bom. Aí a criança, ela se vê assim, poxa, então eu não sou capaz. Nunca tá bom. A voz de governo na minha vida tá dizendo que nunca tá bom. Por que eu vou achar que tá bom? Eu sou referência pro Theo. O que eu disser pro meu filho, ele vai acreditar como verdade. Se eu falar, Theo, você não consegue, ele vai falar, eu não consigo. Agora, se eu falar, Theo, você é uma bênção, você não vai sair daí enquanto você não conseguir, porque você é capaz, em Deus você é. Ele vai ficar ali continuando, tentando até conseguir, porque ele acredita no que eu falo. Eu sou voz de referência na vida dele. Eu tenho voz de governo na vida do meu filho. Então, quando o pai ou a mãe coloca a criança para baixo, né, com a crítica excessiva, cara, isso é um gatilho terrível para a pessoa se sentir inferior na fase adulta, entende? Rejeição, como eu sempre falo aqui, né? O bullying, comparação. Gente, a comparação ela é destrutiva, como eu já falei, né? Tem pais que comparam os filhos, talvez não querendo diminuir, mas usar como exemplo. Poxa, por que você não estuda igual a tua prima? Poxa, tua prima chega da escola, a mãe nem precisa mandar, ela já vai fazer lição de casa, eu tenho que ficar falando, fulano, vai, entendeu?
talvez esteja te comparando para você melhorar, não é por maldade. Só que a comparação é um gatilho terrível para a inferioridade. Por que tá me comparando demais? Por que sempre me comparam com a minha prima? Ah, porque minha prima é melhor do que eu. Aí já entra a inferioridade. Aí lá na fase adulta, não vou fazer essa prova porque eu sei que eu não vou passar. Porque lá na infância, a mãe, o pai comparava demais. Sempre colocava os outros melhor do que o filho. Então o filho cresceu acreditando que não é capaz. Entende? E a comparação também desfavorável. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre a adolescência. Na adolescência, como eu já falei aqui, a gente não é criança e a gente não é adulto. E nessa transição, né, que é exatamente a formação ali da nossa identidade, onde a gente começa a entender quem nós somos, qual é a nossa missão, o que Deus quer da gente, né? Não é assim? A gente vai aprendendo qual é a profissão que eu vou exercer, qual é o caminho que eu vou seguir, com quem, né? Talvez amanhã eu vá me casar, tudo isso, né? Então é um mix de emoções dentro da gente e fisicamente a gente também fica meio estranho, né? Começa a aparecer as espinhas, o cabelo fica meio sem jeito, né? A gente fica meio desorganizado na adolescência, eu reconheço isso. E na escola, principalmente, a gente, né, foi muito zoado na escola. E na escola, eu nem lembro meus apelidos direito, mas era Priscila Pescador, porque meu nome tem Salvador. Ah, é a baixinha, é a Mônica, porque eu sou bochechudinha, meu dentinho é meio igual da Mônica. Então é muita zoação, cara. Então, assim, você vai, né? Ou uma menina que, né, que vai colocando os seios, vai crescendo e ela vai ficando com vergonha, a comparação desfavorável. Vai ficando com vergonha, vai ficando encurvada, porque tem vergonha dos seios crescendo, porque minhas amigas não têm, porque que eu tenho, né? Então a gente fica meio doida, meio crazy mesmo assim na adolescência. E é onde o diabo usa muitas pessoas para nos ferir. Eu lembro que na minha adolescência eu tinha duas amigas que elas eram esqueléticas. Elas eram tão magras que a barriga delas era tipo assim negativa, sabe? Chegava a ser feio, dava pra ver meio que a costela. E minha barriga era normal. Aí sabe o que elas falavam? Caraca, pessoa, tu tem um mau barrigão. Só que eu não tinha um barrigão, minha barriga era normal. A delas que era pra dentro demais. Aí eu comecei assim, ó. Caraca, cara, tem mau barrigão. Poxa, eu tô com mau barrigão. E minha barriga era normal. E eu cheguei, e até hoje, há poucos anos atrás, uns 3 anos atrás, eu não usava blusa por dentro da calça porque eu acreditava que eu tinha maior barrigão, entendeu? Mas assim, Deus vai ressignificando, Ele vai restaurando, Ele dá um reset, né? E vai nos ensinando a nossa autoestima, a se cuidar, a se amar. E hoje mesmo com um filho de 2 anos, eu coloco a blusa para dentro, entendeu? E vou. Mas eu, por muitos anos, eu fiquei, caraca, eu tenho um maior barrigão, cara. Poxa, porque na minha formação da identidade alguém falou, pô, tu tem maior barrigão, cara. Maior barrigão feião. Entendeu? E eu nem tinha barriga, minha barriga era linda. E as meninas que não tinha barriga nenhuma. Então, a comparação desfavorável causa muito isso, sabe? A gente se sentir desapropriada, a gente se sente inadequada, sabe? Quando tá fora do padrão. Ah, igual eu dei o exemplo do seio. Por que pô, né, tô com o seio muito grande, minhas amiguinhas ninguém tem. Aí começa a se curvar, ou a pessoa que é alta demais, aí anda assim, porque as amiguinhas tudo menorzinha, e a que é menorzinha queria ser do seu tamanho. Olha, gente, é só Deus. É uma confusão, mas assim, Deus ele vai restaurando. Percebe que uma ferida lá na adolescência, na infância, veio comigo até aqui? Porque não é o tempo que cura. Deus cura. A palavra cura. A verdade cura. Então, quando o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, a minha autoestima, um dia eu saí do banho no espelho me secando e o Espírito Santo falou assim, ó, você é admirável. Aí eu falei assim, eu? Ele falou, você é admirável. E eu lembro que eu botei uma roupa, um casaco assim bonito de frio e a pessoa falou assim, e o diabo trouxe assim na minha mente, esse casaco não fica bem em você, esse casaco fica melhor na fulana. Aí o Espírito Santo falou assim, você já viu a natureza? Eu falei assim, a natureza é perfeita, Deus, é linda demais. Aí Deus falou assim, ó, nenhuma paisagem, nada na natureza excede a tua beleza. Porque você é a minha imagem, a minha semelhança. E não é a roupa que te enfeita, você enfeita a roupa com a tua beleza. Então, não coloque o teu valor
no que você veste, se você veste belíssimo ou se você veste Zara. O teu valor está em quem você é. Você enfeita a roupa, você enfeita a maquiagem. Não é a roupa que te enfeita, não é o sapato, não é o frisado do cabelo. Você precisa enxergar valor em você. Amém? Agora vamos lá. Passos práticos para superar a inferioridade. Reconheça e aceite o problema. Como eu sempre falo aqui, o primeiro passo para ser curado de uma ferida emocional é reconhecer e ser sincero diante de Deus. Deus, eu reconheço. Um exemplo, eu tenho inveja. Eu tô com inveja do fulano. Tô com inveja. Porque eu não me sinto tão boa quanto fulano. Deus não vai te julgar, é você rasgar, porque a palavra diz que ele sabe o que a gente vai falar antes da palavra chegar na boca. Ele conhece, de longe conhece os nossos pensamentos. Salmo 139 nos diz isso. Então você pode rasgar o coração, né? No passado, né? No Velho Testamento, eles não rasgavam as vestes, cobria a cabeça com cinza. Hoje você rasga o coração, seja sincero com Deus. Deus, tô com inveja, tô com raiva, tô me sentindo inferior, tô me sentindo assim, tô me sentindo... Mas fala rasgado. Pode falar, que ele não vai te julgar, pelo contrário, ele vai te tratar. Reconheça e aceite o problema. O primeiro passo é admitir para si mesmo que você se sente inferior e identificar situações. O primeiro passo é você dizer para Deus: eu me sinto inferior. Em tudo? Em tudo. Só em áreas específicas? Aqui, ali, eu me sinto inferior, Jesus. Então, o primeiro passo é identificar, colocar diante de Deus, né? Identificar as situações que desencadeiam esses sentimentos, né? Uma vez, rapidinho, eu vi uma cena de uma pessoa famosa, era o casamento dela, ela orou porque estava chovendo, ia casar ao ar livre, aí a chuva parou, coisa linda, a menina princesa. Aí eu olhei aquilo tudo, aquele glamour, tu sabe que eu me senti inferior? Por conta das redes sociais, eu falei assim, tá amarrado. E na hora do meu almoço no trabalho, eu fui orar e chorando, eu falei, Deus, eu não sei explicar o que eu senti. O que eu senti? O Espírito Santo falou assim, você sentiu inferior. Você sentiu inferioridade. Eu falei, então foi isso que eu senti, eu me senti diminuída, né? Pior do que essa pessoa. Aí o Espírito Santo falou assim, foi isso que você sentiu. Aí Deus me deu um exemplo de Moisés e 3 milhões de pessoas que ele estava levando para a terra de Canaã, né? Onde todos praticamente morreram no deserto. Só entraram na terra os seus descendentes, né? Filhos, netos, enfim. E Deus me fez lembrar de Moisés. Moisés era o líder. Moisés estava à frente. Moisés era aquele que falava com Deus face a face. Moisés era amigo de Deus. Só que 3 milhões de pessoas não entraram na terra. Moisés também não entrou. Aí o Espírito Santo falou assim, Moisés não era diferente deles. Moisés também não entrou na terra. Não tem líder, não tem povo, não tem pior, não tem melhor. Para mim, são todas iguais. Moisés também não entrou na terra. Ele era o líder. Não tem problema. Não entrou. Pelo contrário, Deus fez ele subir um monte, chegou lá no monte, Moisés, olha tudo. Tá vendo lá, Nova Canaã? Você não vai entrar. Você não vai entrar. Sendo líder, sendo amigo de Deus, sendo profeta, e sinais e maravilhas. O cajado abriu o mar, Moisés não vai entrar. Diferente do povo? Não, mesma coisa, eu vejo você igualzinho o povo. E Deus me deu essa palavra, eu falei, caramba, verdade. A gente não é inferior, você não é inferior a ninguém. Toda vez que a inferioridade vir, manda embora. Lembra de quem você é em Cristo. Eu sou sacerdócio santo, nação eleita, povo exclusivo do Senhor. Eu sou amada, eu sou honrada, eu sou admirável, eu sou a melhor obra de Deus. Começa a falar essas verdades para você, até fazer sentido. Toda vez que o diabo vem com essa mentira, pare de se comparar. Evite comparações constantes com os outros, especialmente em redes sociais, como eu falei aqui. Essa cena que eu vi no casamento foi no Instagram de uma pessoa. Viu a armadilha? Evite, especialmente as redes sociais, que muitas das vezes mostram uma realidade editada. Eu achei isso aqui o máximo. As redes sociais te mostram uma realidade editada. Eu vou repetir. As redes sociais
te mostram uma realidade editada, cheia de corte. Pode estar nas Maldivas, mas tá ali brigando com o marido. Aí na hora da foto, sorri. Ai, meu amor. Igual um exemplo que eu vou dar sobre mim mesma. Ontem eu inventei de montar a árvore de Natal com meu filho. Olha, mas o menino jogava a árvore para um lado, para o outro. O Theo vai quebrar, vai estragar, filho. E ele pegou o sininho e estava tentando botar na árvore. Eu fiz um story com aquilo ali. Só que depois ele foi pro pai, lá pro quarto, assistir filme. E eu montei a árvore sozinha. Um trabalho danado para enrolar pisca-pisca naquela bicha. E depois eu fiz outras stories com ela montadinha, linda. Ou seja, as redes sociais é tudo corte, é tudo editado. Então você não tem que se comparar com rede social, você não tem que se comparar com realidade editada, cheia de corte. Eu tô te falando isso aqui para usar como exemplo. Ninguém coloca nas redes sociais, ah, tu comia arroz com ovo. Não, churras, confra. Ninguém coloca que, ah, comer um arroz com linguiça. Claro que não. Claro que não. Eu fui jantar, deixa eu ver, no Outback, comi costela. Entende? Pare de se comparar com realidade editada. Concentre-se em sua própria jornada. Você tem a sua jornada, a sua, só sua. Quando você chegar no céu, Deus não vai falar para você assim: ô Priscila, por que você não foi igual Paulo? Por que você não foi igual Paulo, Priscila? Ele não vai falar isso para mim, ele vai falar assim: Priscila, por que você não foi você? Eu te criei para ser você. Então, gente, pare de se comparar, porque a pergunta, de novo, que Deus vai te fazer: por que você não foi você? Por que você não foi quem eu te criei para ser? Não te chamei para ser fulano, beltrano, chamei você para ser você. Então, esquece a comparação. Cada um tem sua jornada, cada um tem seu caminho, cada um tem seus traumas, cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Amém? Identifique seus pontos fortes e conquistas. Faça uma lista de suas qualidades, habilidades e realizações. Não importa quão pequenas pareçam, releia essa lista sempre que precisar de um impulso, né, para te dar confiança. Ou seja, você reforçar os seus pontos fortes faz que essa inferioridade dentro de você vá perdendo força. Então, restaram 4 tópicos aqui que eu vou ter que deixar para o próximo vídeo, porque a gente já se estendeu demais, eu também tenho um horário aqui, tenho que liberar, mas pense nas coisas que eu falei, como eu já falei aqui, tem um caderninho de live, anota o que fazer sentido para você, leva isso para os seus devocionais, ora, o que você identificou na sua vida, coloca diante de Deus e deixa Deus te curar, deixa Deus ser seu pai, tá bom? No próximo vídeo a gente fala sobre os últimos tópicos. E é isso, o que você já ouviu até aqui, vai praticando, porque identidade não é só saber quem você é. Identidade é você praticar quem você é, né? Como a palavra diz. Não seja meros ouvintes, mas praticante da palavra. Então, pratique sua verdadeira identidade em Deus e deixa Deus ser seu pai. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.